Olá, estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita de um novo tempo. Hoje falando sobre a vida de Chico Xavier, este missionário que passou no nosso Brasil. E para falar deste assunto, o nosso convidado é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Divaldo, Francisco de Paula Cândido, nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de 4 de 1910, conhecido popularmente como Chico Xavier. Divaldo, por que a mudança de nome? Segundo estou informado, ele não usava o seu nome próprio logo no começo da mediunidade, porque receava implicações de natureza religiosa. E como era funcionário público, ele temia, ou os editores da Federação Espírita Brasileira temiam, que isso pudesse resultar no ato de intolerância, fazendo que ele fosse despedido da sua função. Mais tarde, no entanto, quando ele se transferiu para Uberaba, ele resolveu adotar o nome pelo qual ele havia usado durante todo o período da psicografia e voltou naturalmente a corrigir para Francisco Cândido Xavier. Divaldo, fala um pouquinho da pessoa Chico Xavier. A mim me fascina a pessoa Chico Xavier, considerado a antena paranormal mais notável dos séculos XIX e XX, ou melhor, dos últimos séculos. Francisco Cândido Xavier era, durante a sua vilegiatura carnal, o exemplo da bondade personificada. Ele conseguiu aquele mistério a que se refere Carl Gustav Jung, de unir a ânima e o ânimos em uma perfeita identidade. Não se podia perceber nele nem os arroubos de uma masculinidade agressiva, nem as manifestações efeminadas de uma feminilidade imposta pelos hormônios. Era o equilíbrio. A sua bondade transparecia e em todos os momentos da sua vida ele demonstrou ser um homem austero, nobre, cumpridor dos deveres, infinitamente disciplinado, mas sobretudo bom. Daí, o já querido Vanucci, antes de desencarnar, em um momento de grande arrebatamento, denominou Chico Amor Xavier. Divaldo, como e quando o Chico decidiu-se pela doutrina espírita? Pois sabemos que sua educação era católica. Ele teve uma irmã que foi dominada por uma pertinaz obsessão. Era um adolescente de 17 anos e naquele tempo a obsessão era vista como sendo uma loucura. Quando ela foi internada, a dor se abateu sobre a modesta família de Chico Xavier. Mas havia em Pedro Leopoldo o casal Perácio, que eram homem e mulher dedicados à prática do bem e ao estudo da doutrina espírita. Através de amigos, a família Xavier procurou conforto nas palavras desses devotados ceareiros de Jesus. E então, no mês de julho de 1927, pela primeira vez, possivelmente no dia 6 desse mês, ele participou da primeira reunião de estudo da doutrina espírita, quando foi instrumento de uma mensagem muito profunda e de várias páginas. Quando ele voltou à lucidez, a senhora Perácio, Dona Carmen, disse que havia tido uma visão extraordinária, uma chuva de livros sobre a cabeça daquele rapaz. A visão profética de Dona Carmen Perácio cumpriu-se, porque mais de 408 livros foram publicados durante a sua existência física e outras obras têm sido publicadas depois da sua desencarnação, estando hoje aproximadamente, se me não engano, em torno dos 417 livros ou 420. Então, a sua opção pelo espiritismo foi uma decisão imposta pela mediunidade, desde criança, que ele era portador de uma mediunidade exuberante, quando, a partir dos 4 anos e meio, ele pôde ver a sua mãezinha desencarnada, Dona Maria João de Deus. Divaldo, quando e como o Chico Xavier começou a tarefa propriamente mediúnica, que trouxe tanta consolação para muita gente? Acredito que, a partir desse momento, ele começou a observar com outra óptica os fenômenos mediúnicos e a compreendê-los, porque, em verdade, ele não os compreendia. Sempre confessava a si:
com o seu orientador espiritual, que lhe dava o conceito tradicional da igreja. A partir daquela experiência fascinante e da recuperação da saúde mental da sua irmã, a vida da família modificou-se. Mas penso que a partir de 1931, quando ele teve a visão de Emmanuel, convidando para o grande trabalho da disciplina e da dedicação total à causa do bem, através da doutrina espírita, é que ele realmente, afeiçoado à lavoura do Evangelho, entregou a sua existência, tornando-se um apóstolo da mediunidade. Divaldo, qual a importância de Chico Xavier na divulgação do Espiritismo no Brasil e no exterior? A mais relevante. Podemos dizer que o Espiritismo no Brasil teve duas fases. Aquela que chega ao momento do pinga-fogo pela antiga rede de televisão Tupi e aquela que começa depois do pinga-fogo. Ali foi um divisor de águas. A presença do venerando médium na rede de televisão comoveu todo o país. Entrevistadores notáveis, portadores de profundos conhecimentos e variados, entrevistaram-no longamente, e as suas respostas ricas de sabedoria, sob a inspiração do seu guia espiritual Emmanuel, sensibilizaram a opinião pública, tornando-se essa entrevista um marco histórico. A partir dali, o Espiritismo passou a ganhar mais respeitabilidade pela figura honesta e digna desse trabalhador incansável de Jesus. É exatamente quando começa o grande correio do mais além e as mensagens dos desencarnados vêm trazer conforto às centenas de familiares que acorrem a Uberaba na expectativa de ter a certeza da sobrevivência do espírito ao fenômeno da morte. A partir de então, não somente a mediunidade de Chico Xavier, que havia passado por vários, inúmeros e constantes testes, sempre saindo vitoriosa pela sua pulcritude e legitimidade, passou agora a ser um verdadeiro conforto para todos que, nas memoráveis reuniões de segundas e sextas-feiras, estavam sempre ali para receber o pábulo da misericórdia divina através das cartas que vinham do além. Melhor dizendo, sextas-feiras e sábados, e às vezes a intimidade aos domingos pela manhã. Divaldo, você fala deste correio do mais além. Este trabalho que o Chico Xavier desenvolvia de atender muitas pessoas, tanto encarnados como desencarnados que buscavam seus familiares, a equipe espiritual que trabalhava com ele era muito grande? Sem a menor sombra de dúvida. Eram centenas de espíritos. Acredito que, mesmo milhares. No tempo das orientações espirituais, quando eram solicitadas consultas para problemas de saúde, sob a presidência do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um número enorme de médicos espirituais atendiam a centenas de pedidos dentro do horário estabelecido para a reunião, que começava invariavelmente às 8 horas da noite e terminava pelas horas da madrugada. Coroadas essas atividades com mensagens de poetas, de cronistas, com páginas de morredora beleza e também algumas de consolação espiritual para os assistentes que ali se aglomeravam. Divaldo, algo que intriga muitas pessoas é que o missionário Chico Xavier, que socorria tantas pessoas, passasse por doenças e dificuldades. Por que este missionário também passava por problemas que todos nós seres humanos passamos? Quando me recordo de Jesus, chego à conclusão de que era um testemunho de amor. Jesus, que não tinha qualquer débito, experimentou todos os desafios terrestres, a ingratidão, a perversidade, a perseguição contínua. A história não narra que ele tivesse qualquer doença, por ser um espírito puro, o mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e de modelo. Mas também quando me recordo de Francisco de Assis, que é a reencarnação do apóstolo João, o discípulo amado, eu noto que aqueles sofrimentos eram por amor. Chico Xavier deve ter pedido no mundo espiritual
esta imensa gama de sofrimentos para nos ensinar a sofrer com resignação, com caridade e, sobretudo, com alegria. Divaldo, além dos 412 livros psicografados, qual a maior contribuição do Chico ao movimento espírita? O exemplo. Ele não apenas foi um médium, foi, sobretudo, o cristão autêntico. A sua vida pode ser considerada um evangelho de feitos. Tudo aquilo quanto ele escreveu, de que se fez intermediário, ele viveu na medida do possível. A renúncia, a abnegação, as horas intérminas de dedicação ao seu próximo, a caridade sem limites, o silêncio com que praticava a caridade, além das peregrinações que fazia em Pedro Leopoldo e mais tarde em Uberaba, ele realizava visitas especiais a doentes, a pessoas necessitadas, muitas vezes com 1 ou 2 amigos, para que ninguém soubesse. Então, a maior contribuição dele, além desta que é fundamental, provando a imortalidade da alma, a justiça divina, a reencarnação, foi a vivência do Evangelho em espírito e verdade, conforme Jesus e os primeiros discípulos assim o fizeram. Qual a lição que Chico deixou aos trabalhadores das casas espíritas? Não cessar de servir, reclamar menos e trabalhar mais, ser fiel à codificação espírita. Emmanuel, o seu mentor espiritual, disse-lhe oportunamente: se algum dia eu te der qualquer informação que não seja compatível com o Evangelho de Jesus e com a revelação de Allan Kardec, deixa-me e prossegue com eles. E Chico Xavier, até a sua desencarnação, foi fiel ao mandato mediúnico, mas, sobretudo, a sua fidelidade a Jesus e à doutrina espírita, conforme exarada na codificação. Nas suas reuniões, sempre eram lidos uma pergunta do Livro dos Espíritos e uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, para que ficasse perfeitamente identificada a afinidade profunda que existia entre o médium e o codificador. Muito bem, Divaldo, agora nós vamos para o intervalo e já voltamos. Sobre a vida de Chico Xavier, este missionário que passou no nosso Brasil, e quem está falando a respeito dele é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, eu gostaria das suas considerações finais. Agradecemos a Jesus a honra de ter vivido no século em que o venerando apóstolo Chico Xavier desenvolveu a tarefa de ampliação da doutrina espírita para construir um mundo melhor. Agradecemos a todos vocês, esperamos que estas lições do nosso querido Chico seja um exemplo para você como para todos nós. Até a próxima vez.